Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é um amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Um bom dia para todos. Vou falar com calma, porque não adianta ficar nervoso, que esse time aí, do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama, só deixa a gente perturbado. Infelizmente, não é o Clube de Regatas Vasco da Gama, é as pessoas que estão dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama que destruíram o nosso clube. Estão acabando com o nosso clube. Mas não vão acabar, não. Então, gente, fiquei triste, né? Ontem eu não fiz nenhum vídeo. Eu estava muito revoltado com aquele entrevista daquele Paulo Bratz. Que ele foi lá e eu já sabia, como muitos outros já sabiam também, o que ele ia falar ali. Nada com nada. Não trouxe um jogador sequer. Apresentou um técnico que 70%, 80% da torcida vascaína não aprovou. Não pelo rapaz lá, porque poderia trazer um medalhão também e não dá certo. Um que ganhasse 1 milhão, 2 milhões e não dá certo. Eu sempre falei para vocês, se você tiver um time de futebol e botar um técnico que goste, que vai compartilhar com os jogadores um relacionamento maravilhoso, que começa por aí. Aí a gente pode chegar em algum lugar. Mas como eu falei nos anos anteriores aí, e eu falava quase sempre, não tem técnico nenhum que dá jeito nesse time. No ano anterior, no ano passado, porque o time era muito fraco. E passou técnicos bons lá. Passou técnicos bons lá. Vocês sabem de que eu estou falando. E não deu certo. Não deu certo porque o time é fraco. O time é horrível. Do ano passado e desse ano. Aí vocês vão falar assim, mas do ano passado os caras não recebiam. Fizeram corpo mole. Pode ser também. Pode ser também. E esse ano? Que os caras receberam em dia e não jogaram nada. Jogadores fraquíssimos. E aquela diretoria, queira ou não queira, estão lá dentro do Vasco ainda. E já estão armando para 2023, no final de 2023, em novembro, continuar lá, aquela cambada. Estão armando já para ficar lá dentro. Se nós, torcedores do Vasco, não abrimos o olho, esses caras vão continuar lá dentro e daqui a um bocado eles podem até vender a outra parte do Vasco, aqueles 30%, vender mais 10%, porque é isso que eles querem fazer com o Vasco. Vender para essa empresa que não tem credibilidade nenhuma no mercado. Os caras que estão lá dentro não têm credibilidade nenhuma no mercado. E eu volto a falar para vocês que um clube de futebol que é comandado por um torcedor, por um cara que torce para outro clube, e principalmente nosso clube maior rival, já está errado, já começa tudo errado. Aí eu falo para vocês que esses caras que estão lá, o cabeça lá que dizem que ele que comprou o Vasco, que a gente até hoje não sabe nada, que ninguém leu aquele contrato, a gente não sabe o que tem no contrato.
é fraco. O cara é só um investidor. O negócio dele é investir. Se tivesse dinheiro, tinha apresentado pelo menos um jogador para continuar enganando a torcida. Pelo menos um jogador para continuar enganando a torcida. Aí eu fico triste, né, em ver o Abel nessa situação. O Abel é um cara vitorioso, um cara que conhece futebol a fundo, campeão por onde passou, tem uma trajetória bonita, e eu não sei nem qual vai ser, na verdade, o papel do Abel ali no Vasco. Será que ele também será um pau mandado? Não vai ter voz ativa? Porque quem manda é o cara que está lá. Porque esses que estão aí não mandam nada. Esses que estão aí não entendem nada de futebol. Na entrevista do Paulo Bratz, ele ainda teve coragem de comparar duas coisas que ele fez errado. A coragem de comparar o Vasco ao Bragantino, para tu ver que o cara é fraquíssimo, que o cara não entende nada de futebol, não conhece nem a história do Vasco, para comparar o Bragantino ao Vasco da Gama, ao Vasco ao Bragantino. E a outra é que ele falou que se fosse pelo trabalho que ele e o Maurício Barbieri fizeram no América Mineiro, não teria credibilidade para trabalhar no Vasco. Para tu ver que eles são fraquíssimos. Ele falou isso. No América Mineiro, só faltou dizer que nós fizemos só merda. Só merda. Eu não sou contra a vinda do técnico. Pode até dar certo. É um cara novo, um cara que, queira ou não queira, fez um trabalho bom. Se você vê a quantidade de jogos que ele fez no Bragantino, ele teve muita vitória, muito empate e um pouco de derrotas, né? Mas isso é coisa do técnico mesmo. Pegou um Bragantino que tinha um time bom. Depois foi desmontando, né? Que é como eu falo para vocês, o negócio deles é vender os jogadores. Surgiu um jogador lá, eles vão vender. É uma empresa igual a do Vasco da Gama. É uma empresa. O negócio deles é investir o dinheiro deles ali no futebol para ganhar dinheiro, não pensar no clube. E você vê onde o Bragantino ficou aí. 14º lugar, alguma coisa assim. E essas empresas, ele não pensa em ser campeão, não. A gente já fala isso lá de trás. Essas empresas entram para manter ali o clube ali, 10º, 12º, 13º. Não ser campeão. O negócio deles é não cair mais. E detalhe, esse ano, a intenção deles era o Vasco não voltar para a primeira divisão. Todo mundo estava claro, vendo isso, que eles não tinham intenção, não queriam que o Vasco voltasse para a primeira divisão, porque seria mais fácil para eles montarem um time do jeito que eles querem. E agora a cobrança está sendo grande por parte de alguns torcedores. Por parte de alguns torcedores. Porque aqueles que apoiaram eles, que gritaram, ficaram lá na porta de São Januário, dançando lá com colé, 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 lá com salgadinho, aqueles que não tiveram coragem em nenhum momento dos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro desse ano, gritar fora essa diretoria golpista, só xingava os técnicos. Só xingava os técnicos. É o que tinha menos culpa. Porque quem montou o time foi eles. Vocês sabem quem eu estou falando. O presidente, o vice-presidente, o nosso diretor de futebol, Carlos Brasil.
são pessoas que não entendem nada de futebol. A verdade é essa. Então, eu fico triste, muito triste mesmo, de ver a situação do Vasco da Gama. Eu já falei para vocês várias vezes. Ontem eu estava numa live, estava lá presente lá o Sérgio Frias, e eu venho batendo isso há muito tempo. Eu fiquei feliz quando esse monte de jornalista, que se diz ser jornalista, né, botaram 2 times, 2 seleções no Vasco, 2 Sele Vasco no Vasco. Porra, eu cheguei até ficar empolgado, não acreditar, mas ficar empolgado. Mas eu queria que pelo menos nós entrássemos no Campeonato Carioca, que a apresentação era hoje, dia 8, né? Foi transferida para o dia 12. E eu, pelo menos, pensei que no Carioca, porque o Carioca vale muito. Para mim, o Carioca vale um título, e vale muito mesmo. Porque quando ganham, todo mundo comemora como se fosse um título mundial. Tu viu o Fluminense ano passado, campeão carioca, a comemoração, a torcida lá no Maracanã. E isso seria um pontapé inicial para nós começarmos bem o ano. A gente, pelo menos, disputando o campeonato carioca e ganhando. Porque aí nós somos bilionários, nós temos dinheiro, a empresa é rica, segundo aqueles que pularam lá no calabouço, que cantaram lá na porta de São Januário. Eu queria ver a cara desses caras agora. Como é que estão? Como é que está? Então, gente, a nossa realidade é essa aí, ó. Nós temos um goleiro que nunca se despontou em nenhum lugar. Segunda divisão, foi ali um pouco na primeira e voltou rápido. Andou falhando, ajudou muito, ajudou. Graças a ele, nós voltamos para a primeira divisão, porque se não fosse ele, a gente poderia até continuar na segunda divisão, como esses caras que estão lá do Vasco queriam. Mas falhou. No final, quanto mais nós precisarmos, ele falhou. E agora, ele que teria um contrato automaticamente renovado, ele está pedindo um pouco mais para ficar no Vasco. Um pouco mais, eu não sei quanto. Está pedindo um pouco mais para ficar no Vasco. Irmão, tu quer ganhar X? É esse o salário. Não quer? Pode ir embora, porque será um goleiro reserva. Não é um goleiro para disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil. Não é goleiro. Então, não quer? Manda embora. Os outros goleiros que nós temos lá são goleiros que não têm experiência nenhuma para nós disputarmos um campeonato, poder contar com esses goleiros, o Alessandro e o Raus. Aí você vê Zé Gabriel e Gabriel Dias, o delivery, vão continuar no Vasco. Aí você, com todo respeito a essa garotada da base, mas já tiveram oportunidade no profissional, e a gente sabe que não são jogadores, vou repetir, para disputar o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e Copa do Brasil. Miranda, Ulisses. Ainda temos o Zé Vitor, que no ano passado entrou em algumas partidas e até mostrou um bom futebol. Mas não são jogadores para disputar um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil. Aí na lateral esquerda, está o Riquelme aí que está voltando, a gente não sabe como é que o Riquelme vai voltar. É uma promessa, mas quando ele voltou, ele não voltou mais com aquele futebol brilhante que ele apresentou lá atrás, em 2020, no final de 2020. Não é aquele futebol bonito, ele já estava mal, e a gente não sabe como é que o Riquelme está vindo. Mas nós temos o Edmar, temos o Paulo Vitor,
que vão continuar no Vasco. E a gente vai ter que aturar o Edmar, porque esse técnico que está vindo aí, ele trabalhou com o Edmar no Bragantino e ele não vai deixar de botar o Edmar lá, não. Deve ser jogador de confiança dele. Aí vem o Yuri. O Yuri está dizendo que tem proposta para ir para um monte de lugar aí. Eu não acredito. É tudo os empresários forçando a barra para ter um salário maior. Mas se ele tiver, também pode ir embora. Porque seria um jogador para ser reserva do Vasco ano que vem. Aí vamos um pouquinho mais para frente. Palácio. Porra, tão de sacanagem, né? Esse Paulo Bratis foi lá no Internacional, trouxe um jogador parado um ano. Não sei que interesse que ele teve de trazer esse jogador. O jogador não mostrou nada no Vasco. E é esse jogador problemático, que a gente vai ter que aturar ano que vem. Aí, ontem eu estava conversando com alguns torcedores do Vasco, uns amigos meus, e falaram, não, mas a gente tem agora um ponta veloz, nós temos lá o Vinícius. Aí eu falei, porra, vocês estão de sacanagem, porra. Só pode estar de sacanagem. E nós vamos contar com ele aí. Para vestir a camisa do Vasco, para disputar aí alguns jogos esse ano ainda. E não joga nada, é fraquíssimo, é outro. Aí quando começou o Campeonato Brasileiro da Série B esse ano, eu falei nos meus vídeos, tá lá atrás, pode pegar. Falei, ó, se nós dependermos de Gabriel Peck, Raniel e Figueiredo, isso lá no ataque, né? Que a defesa nem se fala. Nós estamos furicados. E vocês viram o que aconteceu. Gabriel Peck fez 25 partidas ou 26 no Campeonato Brasileiro e nenhuma dessas partidas ele jogou bola. Ulisses, a mesma coisa. Ulisses despontou lá naquela copinha ali, jogou de centroavante, fez uns gols lá. Aí veio pro profissional, fez aqueles 2 gols de falta, todo mundo ficou empolgado, e o cara bate falta, chuta, depois nunca mais fez mais nada. Então, esses jogadores não são jogadores para vestir a camisa do Vasco. Eu falo isso para vocês mais uma vez, também não são jogadores para ser titular no Vasco. Esse Gabriel Peck e o Figueiredo, a gente pode até tentar um pouquinho, deixar ele lá no banco de reserva, para entrar numa hora lá ou outra, mas para ser titular, para nós pensarmos em ganhar alguma coisa, não. Aí tem o Galáxia, que está voltando aí do Curitiba, né? Curitiba. É brincadeira, né, cara? A qualidade de jogador que nós temos. Aí tem aquele outro jogador que veio lá de fora, e eu fui contra a vinda dele, e ele já não tinha mais campo lá fora. Aí inventou aquela história que veio para o Brasil por amor ao Vasco, para ganhar menos. Isso não existe, cara. Ninguém vem ganhar menos por amor a nada. Ah, que já estou com a minha situação resolvida. Tá nada, esses caras, quanto mais... Não é só eles, não. As pessoas, infelizmente, quanto mais tem, mais quer. E se ele tivesse a oportunidade de fazer um contrato para jogar lá fora, para ganhar o que ele ganhava, ele tinha ficado lá. Aí vem com essa história. Agora está forçando a barra aí, igual ali o empresário do Yuri, igual o empresário do Thiago Rodrigues, estão forçando a barra dizendo que eles têm proposta, que o Alex Teixeira tem proposta do Cruzeiro. É mentira. Pelo menos até agora, lá no Cruzeiro, não falaram nada. Até agora é mentira. Forçando a barra para ficar no Vasco. E eu falei para vocês que ele não voltaria lá para fora, porque não teria campo para ele. Aí tem um Nenê aí que eles estão querendo... Dizem que eu não sei de nada, o repórter que sabe de tudo, esse jornalista, falaram que eles estão querendo fazer uma proposta para o Nenê de 6 meses, um contrato para o Nenê de 6 meses. É um jogador de 42 anos.
para um Vasco grande, a gente tem que agradecer o Nenê por tudo que ele fez no Vasco, bater palma para ele, fazer uma despedida para o Nenê, um contrato até o final do Campeonato Carioca, tudo bem. Agora, para um brasileiro, uma Copa do Brasil, com todo o respeito que eu tenho, Nenê, uma pessoa maravilhosa, fez muito pelo Vasco, mas não dá mais, né? Não dá mais. Aí, hoje, eu estou vendo, ontem, aliás, eu abri aí os canais aí desses jornalistas e já começaram a botar jogador no Vasco, que o cara lá falou que ele não indicou nenhum jogador, não fez proposta nenhum para outro jogador, desmentiu todos esses jornalistas. E ontem já começaram botando jogador no Vasco. Já começaram botando jogador no Vasco outra vez, voltando a mentir para a torcida do Vasco. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. Então, eu falo para vocês, né? A nossa realidade vai ser essa aí, ó. Quando ele falou para mim, na entrevista dele, que em abril nós teríamos um plantel para disputar o Brasileiro, o cara é tão fraco que ele esqueceu que tem a Copa do Brasil que começa antes. Então, o Carioca não vale nada, a gente não vai disputar e não vale nada para eles. Aí vem a Copa do Brasil, também não vale nada para eles. O que vale para eles, porra? O que vale para eles? Na verdade, nada vale para eles. É nós entrarmos nas competições para não cair mais. E se bobear, nós vamos entrar no Brasileiro, porque esse ano está voltando o Grêmio, está voltando o Cruzeiro, está voltando o Bahia. E se você botar Palmeiras, Corinthians, Internacional, esses outros clubes aí todos que estão já preparados, que nós ainda não temos nada, está arriscado nós cairmos. Se esses caras não fazerem uma movimentação grande, trazer bons jogadores, está arriscado nós voltarmos para a segunda divisão outra vez. Porque eles fizeram isso lá no Gênova. Quando eles pegaram o Gênova lá, eles caíram com o Gênova. E eu volto a falar para vocês, como é que uma empresa dessa tem credibilidade que pegou 10 milhões, depois pegou mais 12, 22 milhões emprestado ao maior rival dele lá na Itália para pagar a dívida do Gênova? Eu falo para vocês, eu quero estar errado, mas esses caras não têm dinheiro. Eles vão viver com o dinheiro do Vasco. Vão viver com o dinheiro do Vasco. O dinheiro da venda do Andrei, o dinheiro da patrocinador, o dinheiro do Campeonato Brasileiro. É isso que eles vão viver, cara. Porque eu falo para vocês, se tivesse dinheiro, tinha apresentado pelo menos um jogador. Ou então tinha falado, ó, já está certo, o cara vai aparecer aqui dia 10, dia 12, dia 13. Enganaram a torcida outra vez. Enganaram a torcida outra vez. Como o Sérgio Frias falou, estão cuspindo na cara do torcedor. Eles estão cuspindo na cara do torcedor. E o torcedor está de braço cruzado. Não faz nada. Não faz nada. Estão tudo quietinho. Queria ver se fosse lá em São Paulo com Corinthians. Lá em São Paulo com Palmeiras. Se estava nessa situação que nós estamos aí agora. A gente já estava lá, brigando lá, na porta de São Januário, protestando, sem violência, protestando. Ah, mas o cara está nos Estados Unidos, vai saber sim, porque o que os caras que estão comandando aqui o Vasco, vai passar para ele o que está acontecendo. A torcida não quer eu aqui, que eu sou mulambo. A torcida não quer o diretor de futebol, que não entende nada. A verdade é essa. Mas nós estamos de braço cruzado. Estamos de braço cruzado. Vai começar o Campeonato Carioca? Eu não acredito que nós não vamos jogar. Nós vamos jogar, não sei como.
Mas nós vamos jogar, que o Campeonato Carioca, eles têm interesse de fazer o Campeonato Carioca. E se você também não participar, acho que tem uma multa, tem alguma coisa assim, é complicado. Mas isso eu não sei, isso a gente pode saber mais tarde. Mas para mim vai disputar o Campeonato Carioca. E o tá arriscado acontecer o quê? Levar essa mulambada toda aqui, ó, esses jogadores fraquíssimos para os Estados Unidos, que nós não temos nenhum time nós temos. Levar esses aqui para os Estados Unidos, tomar 2 pitombas lá, 2 sacodes lá, e os garotos que vão provavelmente jogar o Campeonato Carioca vão começando a queimar os moleques, e os moleques vão começar a tomar sacode aqui também. E nós vamos passar vergonha outra vez. Nós vamos passar vergonha outra vez. Aí ontem eu estava conversando com esses meus amigos vascaínos, aí também tinha alguns lá flamenguistas. Aí o cara, você não ia cantar aquela música? Urubu otário, o Vasco tem dinheiro para baralho? Cadê? Os caras já começaram a sacanear a gente e vão continuar sacaneando a gente. E nós vamos virar chacota. Porque os caras que estão dentro do Vasco não entendem nada de futebol. Volto a repetir isso a vocês. A entrevista foi terça-feira, hoje é quinta. E nada de jogador. Jogadores, nada de jogadores. E a torcida está de braço cruzado. Vai esperar o quê? A gente virar chacota outra vez no começo do ano, tomando cacetada no Campeonato Carioca e tomando cacetada lá nos Estados Unidos, e esperar abril jogadores para disputar o Brasileiro, chegando em cima do campeonato, sem pré-temporada. E a Copa do Brasil já foi para trás, já fomos eliminados. Por eles já fomos eliminados. Porque eles estão pensando em abril, a Copa do Brasil começa antes, e aí eu falo para vocês, tá certo? Não tá certo. Na verdade, eu fico triste mesmo. Mas é isso que a gente tem que esperar aí. Só resta pra gente ver o que esses caras vão arrumar. Que hoje, quando você abrir aí o YouTube aí, tu já vai ver. Ontem botaram um cara aqui, eu não vou falar o nome dele, falou que já tinha 4 jogadores acertados. 4 jogadores acertados. Júnior Russo, Pedro Raul, Patrick, Lucas lá do Bahia lá, e mais um aí que eu nem me lembro quem foi. Quem é esse Patrick de Lucas, do Bahia? É um volante? Você já viu falar nesse cara? É esses jogadores que eles vão trazer, cara. É esses jogadores que vão trazer jogador de aposta, como eles trouxeram, a outra diretoria trouxe também. Jogadores de aposta, jogadores baratos. É isso que eles vão trazer. E nós vamos ficar aí aguardando. Cada dia que passa é mais uma emoção, é mais um capítulo de novela. Porque aquele jornalista continua dizendo que isso aí é começo, que empresa é assim. Empresa é assim, é o caceta. Os caras compraram. Se você compra uma empresa, de imediato você vai pintar ali, vai reformular aqui, vai fazer isso para começar a ganhar dinheiro, para começar a produzir. E no futebol é a mesma coisa, você tem que entrar para produzir, porque nós somos 30 milhões de torcedores, pô. E nós estamos esperando essa resposta. E na terça-feira nós não tivemos resposta. Mas, gente, eu agradeço aí mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, né? Nessa quinta-feira. E vamos ver o que esses caras vão arrumar, né? Vamos ver o que esses caras vão arrumar. Um abraço para todos. Um bom dia.